em Números capítulo 14. Eu vou ler o verso 7, o verso 8 e também o 10. A questão aqui é a seguinte, que eu levantei com vocês. Se o Senhor se agradar de nós, o que é que eu posso fazer para agradar a Deus? Há alguma coisa que nós podemos fazer de modo a deixar Deus impressionado? Mas, do contrário, também nós podemos colocar: existe algo que desagrada a Deus ao ponto do Senhor nos rejeitar? Então, essa é a nossa meditação nesta oportunidade. Em Números 14 e o verso de número 7, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Eu quero começar a mensagem com o outro lado da moeda. Porque se eu fiz uma pergunta para vocês aqui a respeito, se o Senhor se agradar de nós, e o que é que eu posso fazer para agradá-lo, para impressioná-lo, e existe algo assim? Existe também o outro lado, que é o desagradar a Deus. E aqui nessa passagem bíblica, bem conhecida, dá para a gente explorar esse tema e aprender a maneira correta de agradar ao Senhor nosso Deus. 12 espias enviados para aquela terra, da qual Deus dissera já para Abrão, que era uma terra boa, larga, e que manava leite e mel, e que Deus daria para a sua semente, a semente de Abraão, os seus descendentes. Deus depois vai confirmar isso para Isaac, Deus vai confirmar isso para Jacó, e todos eles guardam consigo aquela mensagem, aquela promessa de Deus. O tempo passou e agora nós temos a oportunidade em que os descendentes de Abraão estão prestes agora a tomar posse efetivamente da promessa. E Moisés envia 12 espias lá para conhecer a terra e trazer de lá os frutos para mostrar para a congregação. 10 deles vieram influenciados, infelizmente, pelo que viram. Muralhas altas, gigantes na terra, e chegaram à seguinte conclusão: é uma terra que consome os seus moradores. Ou seja, nós seremos consumidos dessa terra e destruídos. Em contrapartida, 2 deles vieram com outro pensamento, com outra ideia. Não, Deus é poderoso para nos fazer conquistar a terra. E quanto mais difícil for, maior vai ser a nossa vitória, a nossa bênção e o nome do Senhor glorificado. Os incrédulos influenciaram todo o povo com a sua história. E o povo se inclina exatamente para os incrédulos. De modo que, quando 2 deles se levantam dizendo dessa forma que nós lemos aqui, que a terra pela qual nós passamos é uma terra muito boa.
é uma terra excelente. Por que que eles se posicionam assim? Porque eles não olham com olhares carnais, com o sentido humano. Eles estão aqui, ó, preso dentro de si com a promessa de Deus. E Deus pode ter muralhas, pode ter gigante, mas o que nessa terra pode ser maior do que o nosso Deus? É o posicionamento de Josué e Caleb. O que pode ser maior que o nosso Deus? O que pode ser mais forte, mais poderoso, mais grandioso do que o nosso Deus? Não existe. Então, olha só, esses dois homens olham para a congregação e vai dizer: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá. Então, primeiro, quem vai pôr na terra é Deus. Não sou eu que conquisto, não sou eu que vou enfrentar gigantes e vou vencer gigantes. Embora eu tenha que ter essa minha participação, todavia, eu tenho que saber que quem me dá é Deus. Qualquer coisa que eu possa ter na face dessa terra, quem me concede é Deus. Nunca vai ser a minha sabedoria, a força do meu braço, a minha capacidade, os meus padrinhos, a minha influência social, nada disso. Quem vai me dar é Deus. Acontece que, quando eu me coloco numa posição de confiar nas coisas humanas, nas coisas terrenas, aí eu passo a desagradar a Deus. Nesse sentido, eu quero levá-los para o primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 15, e o versículo de número 10. A partir daí, aqui nós temos a história, um relato da época de uma guerra de Israel contra os amalequitas. O Senhor mandou, deu a ordem, deu a incumbência agora para Saul, já era rei Israel. E ele tinha a incumbência de destruir os amalequitas. E eu quero que você anote aí, preste atenção. Há muitas coisas que Deus reserva para um tempo oportuno, e ele vai, através disso que ele reservou, ele agora vai aparecer aqueles que agradam a ele e aqueles que o desagradam. Porque aqueles que desagradam o Senhor não faz a sua vontade. Já vai pegando aí. O que eu posso fazer para agradar ao Senhor? E agora está reservado os amalequitas para Saul destruí-los. E agora, quando Samuel chega para a adoração, primeiro que Saul já havia feito, só que destruir os amalequitas, ele reserva o rei Agag, ele reserva o melhor das ovelhas, dos animais, tudo que ele entendeu que é de mais excelente no meio daquele povo, ele reserva. E ele reserva para quê? Olha só, verso de número 20. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Preste atenção nisso. Deus mandou destruir totalmente, mas ele e o povo estão juntos para separar daquilo que eles entenderam que é o melhor para Deus. Irmãos, não vamos pensar em ofertar a Deus algo que nós temos como melhor. Não vamos trazer para diante de Deus e querer impressionar Deus com aquilo que eu imagino ser o melhor, aquilo que Deus vai se agradar, segundo o meu pensamento. Não. Para agradar ao Senhor, eu tenho que trazer para diante de Deus aquilo que Ele realmente determina que eu traga. E isso agrada ao Senhor.
Agora, aquilo que eu penso, aquilo que para mim nessa terra é algo excelente, é algo extraordinário, é algo grandioso, para Deus isso é nada. Por que que é nada? Porque o Todo-Poderoso é o dono do ouro e da prata. Não existe nada nessa terra com a qual eu posso, segundo o meu próprio coração e pensamento, apresentar a Deus e dizer, Deus vai se agradar disso. Não. Deus, ele se agrada daquilo que ele pede que nós façamos. Pode ser uma coisa bem mais simples do que aquilo que no meu pensamento eu estou trazendo. Mas se aquilo que eu estou trazendo é de acordo com a vontade dele, é isso que agrada ao Senhor. Então, Samuel olhou para aquilo e vai dizer o seguinte: tem porventura, verso 22, o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor, ou se obedeça a sua palavra? Olha a comparação que Samuel faz. Você já prestou atenção nesse texto? Então, preste atenção, eu vou ler de novo para você. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como, veja, existe uma comparação. Sacrifícios e holocaustos eram coisas que eram trazidas para diante do altar de Deus e eram oferecidas ao Senhor naquela época, e estava de acordo com os preceitos de Deus? Sim, estavam. Só que agora existe algo que está sendo equiparado. É diferente. Agora, o que precisa prevalecer é a obediência à palavra, aquilo que Deus determinou. Se Deus havia determinado para Saul, é para destruir os amalequitas, dizimar tudo. Tudo. Não é para deixar nada. Agora ele reserva os holocaustos, os animais, para oferecer em sacrifício a Deus. Já se fazia isto, mas não dessa forma. Então Samuel disse, para agradar a Deus, meu filho, você tem que obedecer à sua palavra, às suas ordens, do jeito que Deus quer que você faça. Você tem feito? De repente, está trazendo para diante do altar do Senhor algo que outros têm trazido, e daquele Deus tem se agradado. Mas o que é que Deus espera de você? O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de cada um de nós hoje? Qual que é a forma, qual que é a maneira que Deus quer que nós façamos? Não pegue referência de outros. Não pegue referência do seu próprio pensamento, daquilo que você acha. Achismo diante de Deus não vale nada. O que é que vale? Vale é perguntar para Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? De que maneira que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? Onde quer que eu fique? Então, obedeça a Deus. E dessa forma, você vai agradar ao Senhor. E agradando ao Senhor, vai cair então aqui em Números capítulo 14 e o versículo de número 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. A rebeldia. Vamos continuar aqui em 1 Samuel capítulo 15. Olha só. Tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que em se obedeça à palavra. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Verso 23. Porque a rebelião é como a iniquidade e a idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Tanto lá no livro de Números, como aqui no livro de 1 Samuel, e tantas outras passagens bíblicas que nós poderíamos referenciar aqui, nós temos a mesma situação.
O Senhor espera prazer do homem em obedecer a sua palavra. Deus não está pedindo algo extraordinário. Deus não quer coisas grandes, coisas até que nós não possamos mesmo fazer. E vamos realizar algo que está acima da nossa limitação. Não é isso que Deus quer. Deus está querendo ver em nós verdade, integridade, sinceridade, prazer em obedecer a sua palavra. E aquele que desobedece a Deus, que desobedece à sua vontade, ao seu querer, tanto em números quanto aqui, estão sendo chamados de rebeldes. Então, Josué e Caleb disseram: não sejais rebeldes, não sejais rebeldes contra o Senhor. Quando o homem coloca o olhar dele nas coisas materiais e cria os seus obstáculos, as suas impossibilidades, e dentro de si, por causa da incredulidade, porque a incredulidade, o maior mal dela é exatamente isso, é diminuir o poder de Deus, é diminuir a grandeza de Deus, é diminuir a glória que o nosso Deus tem. É o mesmo que dizer: Deus é impossibilitado de fazer, Deus está impossibilitado de me conceder tal coisa. É rebeldia, está sendo rebelde contra a palavra do Senhor, uma vez que quem disse que ia conceder e ia dar foi Ele. Não fomos nós que quisemos ter essa terra, foi Deus que disse: eu vou dar essa terra para vocês. Então, se Deus te prometeu alguma coisa, confie nele. Diferente daquele que olha para algo e dentro do seu coração ele deseja e diz: Deus vai me dar, quando Deus não disse. Agora, se Deus falou: vou te dar, por mais absurdo que seja, diante dos teus olhos, acredite. Acredite em Deus, na sua palavra, porque Ele é fiel para cumprir. Aqueles homens foram rebeldes. E agora aqui no livro de 1 Samuel capítulo 15, a rebelião. Saul foi rebelde, desobedeceu a Deus, não cumpriu. Então, quando Deus ele reserva determinadas situações, é aqui que aparece realmente o que está dentro do nosso coração. Não se engane, não fique murmurando por causa das dificuldades, não fique murmurando por causa dos problemas. Ao contrário, se você, irmão, é um homem de Deus, e você, minha irmã, é uma mulher de Deus, transforme as tuas dificuldades em oportunidades de glorificar o nome do Senhor. Pare de ficar reclamando, pare de ficar murmurando, pare de ficar se desanimando com as coisas. Qualquer coisinha quer voltar, qualquer coisinha quer parar, qualquer coisinha quer entregar, qualquer coisinha quer falar para Deus: eu não vou fazer mais porque está tudo difícil. Rebelde, isso é característica de rebelde, de incrédulo. Desses Deus não se agrada. Agora, aquele que olha para os problemas, para as dificuldades e se posiciona: tá difícil para mim agora, mas eu vou procurar uma solução, eu vou orar, eu vou esperar em Deus, porque eu sei que Deus vai me dar tal coisa, eu vou superar essas dificuldades, eu vou pular essas muralhas, eu vou passar sobre as águas. E quando você se posiciona assim, aí você está agradando a Deus. Deus vai se manifestar, Deus vai manifestar o seu poder. Afinal de contas, o que são essas suas dificuldades para Deus? Elas são nada. Agora, quando há desobediência à palavra do Senhor, aí o verso 23, a rebelião, o rebelde, o incrédulo, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti. Desacreditou da palavra de Deus, acabou. Aqueles homens e aquela geração toda lá de Números morreram no deserto, prostraram-se durante a caminhada dos 40 anos que Deus fez com que eles caminhassem, morreram todos. Incrédulo é isso, não entra na promessa. Incrédulo não pode tomar posse daquilo que Deus tem reservado, nunca que vai conseguir. Então, se você não quer ficar deste lado, você quer ser uma pessoa vitoriosa,
eu convido você a dar crédito maior à palavra de Deus. Aquilo que está escrito aqui, pare de dar ouvido às coisas que estão falando hoje, que esta palavra aqui não é a palavra de Deus, que isso aqui foi escrito há milênios e foi escrito por homem. Você quer dar ouvido para isso? Então seja você rebelde. Agora, você e o outro quer acreditar no que está escrito aqui? Esta é a palavra de Deus? Então vamos juntos. Deus vai nos colocar no lugar onde Ele nos prometeu que nos colocaria. Porque Ele é poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Não sejais rebeldes. Qual que é a forma, então, que nós podemos agradar a Deus? É andar segundo a sua palavra, é andar por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma pessoa que tem fé, que enxerga o invisível, que acredita no incrível, que quer tomar posse do impossível, esse está sendo movido pelo poder desta palavra, e é este que vai agradar a Deus, e é esse que Deus vai colocar na terra. Amém.